A gente vai colocar... Eu ia perguntar isso. Bom, então, boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu me chamo Natan, eu estou como articulador dos estados da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Esse evento está sendo realizado em parceria com a articuladora Flávia. Estamos muito felizes, né, em recebê-los nesta tarde. A proposta deste evento, desse encontro, pessoal, é reunir profissionais da área de alimentação escolar dos diferentes estados, né, no caso, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro, e para criar um espaço formativo, né, um espaço de diálogo, de interação e troca, a fim de impulsionar o uso qualificado do Conviva nos municípios, né? Então, no meu caso, recentemente eu iniciei um trabalho de aproximação com os profissionais da área de alimentação escolar, eu espero que estejam aqui presentes, criei um grupo no WhatsApp, né, com esse intuito de fazer um uso mais qualificado da plataforma possível. Então, aproveitar os recursos que a plataforma oferece para esses profissionais da área de alimentação escolar. Então, eu espero que esse seja o primeiro de muitos. E desde já eu já agradeço a Flávia, né, minha parceira, por estarmos, né, juntos e ela me apoiando nesse trabalho com vocês. A Flávia ela tem uma larga experiência na plataforma Conviva como um todo, especialmente também na área de alimentação escolar. Então, esse é o segundo encontro, ela já realizou o primeiro, no qual não participei, e esse é o segundo, e faremos ainda outros dois, né? O terceiro e o quarto este ano, né? Então, o de hoje a gente vai tratar da ferramenta de gastos com alimentação e memorial de gestão da alimentação escolar, e nos próximos trataremos dos temas das ferramentas de estoque e cardápio. Então, agora eu gostaria de convidar a Flávia, né, para se apresentar também e para tecer suas considerações iniciais. Obrigada, Natan. Quero dizer que o prazer nessa parceria é meu também, e eu quero aqui também apresentar uma pessoa da equipe gestora que está conosco, nos apoiando, que é a Fabiana, da Pia, que gosta que chama de Fabi, então não a chamem de Fabiana jamais. E, assim, dizer que se não fosse o apoio da Fabi, não seria possível nós organizarmos um evento com essa grandeza. Então, agradecer, Natan, pela parceria, pelo apoio, né, nessa iniciativa que a gente está levando de trabalhar a alimentação escolar na sua potência máxima dentro da plataforma. Então, eu sou a Flávia Andréia Rodrigues, sou articuladora do Conviva em Minas Gerais. Comi a feijoada que a Ivana está falando aqui, que ajudou a preparar. Então, Ivana, que bom que a gente está se reencontrando, agora sem feijoada, mas o assunto da pauta da feijoada está entre nós, que é a alimentação escolar, né? E aí, nesse sentido, eu já quero começar compartilhando com vocês um vídeo. Muitos que estão chegando agora não sabem bem o objetivo do Conviva, o que o Conviva existe, né? Nossa, mas parece até uma história fantasiosa, né? Uma plataforma que apoia a alimentação escolar. Como assim? Eu já ouvi nutricionista trazendo esse feedback. Então, eu vou colocar um vídeo bem rápido. É a primeira vez, na verdade, que eu compartilho esse vídeo com as equipes aqui de Minas, e o Natan acredito que também, com as equipes dele. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês. É um vídeo bem breve, bem curto, e logo depois a gente já inicia com o Natan apresentando a parte dele acerca das ferramentas, tá bom? Então, estou colocando aqui, deixa eu só mutar meu microfone. Olá, eu sou Maria, técnica da Secretaria Municipal de Educação. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Afinal, todos nós que trabalhamos com educação ajudamos a construir um Brasil melhor. Temos um objetivo em comum: garantir o acesso de nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos a uma educação pública com qualidade e equidade sem exceção. E esse objetivo depende do meu e do seu trabalho, mas também dos gestores de escolas, professores, estudantes e seus familiares, além da comunidade escolar. Enfrentamos grandes desafios na gestão da educação municipal, mas temos responsabilidade e vontade de acertar. As secretarias de educação garantem a formação continuada dos profissionais das escolas, conhecem a legislação, a área financeira, a administrativa e outros setores que fazem parte da gestão pública e também atuam em conjunto com as demais áreas da prefeitura. São muitas informações, dados e processos diariamente. A
Ainda bem que desde 2013 contamos com um sistema de gestão que facilita muito o nosso trabalho. É uma plataforma que já está presente gratuitamente na maioria das secretarias do país. Estou falando do Conviva Educação, uma iniciativa da Undime em parceria com institutos e fundações. É um apoio para que dirigentes municipais de educação e técnicos das secretarias municipais, como eu, façam uma melhor gestão da educação. O Conviva é uma plataforma simples de usar. Logo você pega o jeito. Aqui na secretaria onde eu trabalho, todos temos acesso. Além disso, cada escola pode ter um representante cadastrado. O dirigente municipal de educação é quem autoriza os cadastros de sua localidade e indica a ferramenta que cada profissional pode acessar. É muito seguro. Eu já estou craque no Conviva. Vou te mostrar como funciona. A plataforma tem 3 blocos principais: conteúdo, ferramentas e área de rede. Quando eu preciso consultar uma legislação, encontrar uma notícia ou procurar por um documento, acesso à área de conteúdos. Aqui temos textos, vídeos e materiais sempre atualizados. Eu gosto muito dessa parte porque eu posso compartilhar o que eu leio com meus colegas de trabalho. Agora vamos ver as ferramentas feitas para facilitar nosso dia a dia. Elas podem ser preenchidas pela equipe da secretaria e algumas delas também pelas escolas. São mais de 20. Venha cá ver algumas. O Plano Municipal de Educação, que deve ser monitorado e avaliado. O Memorial de Gestão, em que são registradas as ações realizadas pelas equipes durante o mandato. E a ferramenta de organização da rede, que traz um panorama de todas as escolas para planejar melhor as mudanças. Bom, em outras ferramentas do Conviva, eu organizo o calendário escolar, controlo receitas, despesas, estoques e outras tantas coisas. Assim, quando eu preciso verificar ou mudar alguma informação, é muito rápido, porque tudo está num único lugar. Agora vamos para a área de rede. Este é um ambiente para conhecer as experiências de outras secretarias de educação e tirar dúvidas sobre a gestão. Na área de indicadores educacionais, eu encontro diversos dados oficiais, como o censo escolar e o IDEB. Viu só? Com o Conviva, você tem como elaborar diagnósticos, planejar e executar políticas públicas. E quando surge alguma dúvida de como usar a plataforma, tem esse botão de ajuda que aparece em todas as páginas, além de um canal direto com a equipe de suporte. Gostou? Clique aqui, cadastre-se e aproveite os recursos do Conviva. Use a plataforma no seu dia a dia e contribua para a melhoria da educação no seu município. Sejam todos bem-vindos ao Conviva! Pessoal, então, diante dessa apresentação breve do Conviva, eu quero pedir para que você que ainda não preencheu a lista de presença, que você coloque aqui, por favor, o seu nome, seu município. É bem importante para a gente essa lista, porque o link da gravação, os materiais que a gente for encaminhar posteriormente, é por meio do e-mail que você vai preencher nessa lista de presença. Então, antes do Natan falar um pouquinho sobre a ferramenta Gastos com Alimentação, eu queria saber se a Fabi quer dar um oi para o pessoal, quer falar alguma coisa. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Fabiana, eu trabalho, então, na área gestora do Conviva, né? Atuo junto com as coordenadoras. É um prazer estar aqui com vocês e espero que seja muito bom o encontro de hoje. Maravilha. Natan, é com você, meu querido. Vai aí, pode tocar o barco. Pronto. Bom, já está projetando a tela aí? Tá sim. Maravilha. Bom, pessoal, então após esse vídeo, né, de apresentação da plataforma, a gente vai iniciar aqui uma navegação guiada com vocês. Então essa é a página inicial do Conviva, né? Assim que a gente faz o login, esse é o layout inicial que a gente vai se deparar, que a gente se depara aí sempre que a gente abre Conviva. No vídeo já foi apresentado um pouco da estrutura, né, de como que o Conviva está estruturado, as 3 principais áreas aqui, né, os pilares, a área de conteúdos, as ferramentas e a área de redes, né. Então, e antes de entrar na ferramenta, de fato, nós gostaríamos de orientar vocês, apresentar para vocês a área de conteúdos, né, que é uma área muito importante
e que apoia qualquer processo operacional, qualquer prática na ferramenta. É interessante que a gente, antes, façamos aqui a leitura desses materiais, dessa área, para fins de formação mesmo, né? Então, tem aqui a área de alimentação escolar, né? Preparada aí exclusivamente para vocês, da área de alimentação escolar. Então, aqui a gente encontra, pessoal, praticamente tudo, né, que um nutricionista e um gestor ou gestora da área de alimentação escolar precisa saber. Então, aqui no canto esquerdo, a gente tem a biblioteca. Então, os materiais que aparecem aqui são aqueles lançados mais recentemente. Então, e os materiais, assim, vão desde cartilhas, livros, vídeos, leis, normas técnicas, resoluções. A gente encontra tudo que a gente precisa aqui, né? A gente pode vir no campo aqui também de buscar, né, alguma coisa específica, algum material específico. E aqui a gente tem esse texto, né, toda essa área de informações com vários links, né, que direcionam e tal, para a gente fazer, então, esse processo de estudo e de formação continuada. Aí eu gostaria de destacar aqui para vocês a área de PENAI, né, de recursos e licitações, que é o que a gente vai tratar mais hoje. Então, a gente pode vir aqui, por exemplo, eu não vou me deter muito com o detalhe do material, mas a ideia é que vocês depois acessem, façam a leitura, né, naveguem com calma aí. O material pode ser impresso também, no formato de cartilha, enfim, mas aqui no PENAI tem todas as orientações que a gente precisa a respeito do PENAI, desde o cálculo, né, dos recursos, questão de recursos orçamentários, instruções, né, baseadas nas leis, nos marcos legais, com relação a compras públicas e processos licitatórios. Então, a gente encontra tudo aqui, certo, pessoal? Até questão de orientações para cálculos, né, para iniciar processo de licitação. Tem alguns exemplos, algumas dicas aqui. Passando também pela questão de prestação de contas. Então, assim, só apresentar para vocês mesmo, para que vocês possam depois acessar aí e ler esse material com mais calma. E aí tem também, relacionado ao tema de hoje, né, a área de orçamentária e financeira, né, que também dialoga muito com o que a gente vai tratar aqui hoje, né? Então, mesma coisa, várias instruções baseadas em marcos legais para apoiar o planejamento, apoiar na execução do trabalho, das atividades, da rotina que vocês realizam já de trabalho, né? Então, informações aí sobre PENAI também, né? E muitos links que direcionam, né, para outras páginas, para outros materiais. Então, é um material assim, muito dinâmico, né? E que apoia muito no trabalho de vocês. Aqui, com relação à rotina, né? Organizada anualmente, semestralmente, mensalmente, né? Com o que tem que ser feito. Então, e aqui, como eu disse, esse material pode ser baixado também em PDF. Então, é isso com relação à área de conteúdos, né? Só para estimular vocês a acessarem. Tem muita informação, né? E tem para as 12 áreas de gestão, né? Então, é para toda a equipe, né, da gestão escolar, da secretaria e das escolas. Mas o que a gente vai tratar hoje é de uma ferramenta específica, que é a ferramenta de gastos com alimentação. Não sei se tem alguém aqui que utiliza já essa ferramenta, mas a ideia aqui, pessoal, eu não sou especialista, né? Eu estou aprendendo com vocês. Eu iniciei no Convive este ano, então a ideia desse evento é explorar junto com vocês, né? Descobrir a ferramenta junto com vocês. Então é um exercício prático aqui para a gente aprender como operacionalizar essa ferramenta e tirar dela um maior proveito, né? Então o lema do Conviva, pessoal, é esse: transparência e agilidade. Então é o que a gente busca e para isso que o Conviva foi pensado, para isso que o Conviva existe, né? Então, e temos aqui o apoio da Flávia também, né? Que é expert aí,
para nos apoiar. Então, aqui, pessoal, eu gostaria de dar destaque também aqui para a área de recursos, né? Aqui de Podemos Ajudar. Então, eu costumo orientar todos os municípios, quando querem iniciar uma ferramenta, quando querem fazer a utilização de alguma ferramenta, a iniciar por aqui, né? Principalmente aqui, introdução, clicando aqui, aí abre outra página, acho que vocês não veem, mas que aí tem uma espécie de manual, né? Explicando qual a finalidade da ferramenta, como que utiliza. Então, vale muito a pena começar lendo aqui a introdução e assistindo aos tutoriais, navegação guiada, certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, com relação à ferramenta, que é uma ferramenta que serve para fazer o cadastro, basicamente, né? De forma sumária. Serve para fazer o cadastro e o acompanhamento dos gastos com alimentação no município. Então, para ter isso organizado e de maneira com transparência e agilidade, né? Na busca pelas informações e na forma que as informações estão organizadas. Então, aqui, pessoal, a gente tem, logo de início, esse sumário aqui, que são as informações referente aos recursos, né, na área de alimentação do município. Então, esses valores aqui são valores fictícios, né? Então, aqui é um município que a gente tem mais para fins de demonstração mesmo, mas é interessante que vocês saibam que essa ferramenta ela é alimentada por uma outra ferramenta, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que é a ferramenta de receitas de despesas. Então, quando a gente lança lá todas as receitas de PENAI, por exemplo, ele vem para cá. Então, automaticamente tem esse saldo aqui, que é o total recebido acumulado no ano. Então, mês a mês, seja vocês ou outro profissional da secretaria que faz esse controle de orçamento e de receitas, mês a mês vai ser lançado lá, recebeu tanto esse mês de PENAI, aí vai lançar na ferramenta de receita de despesa e vai vir aqui, o PENAI, certo? E aqui o total de despesas é o tanto que já foi gasto no ano, certo? E aqui aparece também o que é muito importante, assim, que merece muito destaque nessa ferramenta, que é a porcentagem do quanto já foi atendido com relação aos 30% da agricultura familiar. Então, é possível a gente monitorar se o município está atendendo a essa regra, né, estabelecida pela lei federal, né? Então, a gente tem aqui o tanto que foi gasto com compras advindas desse segmento da agricultura familiar, certo? Aqui, pessoal, a gente consegue, né, filtrar. Então, por exemplo, vou colocar aqui, do dia 1º, né, 1/1/2021, até a data de hoje, e filtrar. Então, aqui vai aparecer todos os registros, né, de compras efetuadas no ano. Então, aqui é o extrato, no caso. Então, a gente consegue ter esse extrato com as informações de data da compra, qual a conta, de onde veio o recurso, a categoria, né, se é compras frequentes, se é investimentos, o que foi, a descrição e o valor, certo? E a gente consegue também editar esses lançamentos. Então, a gente tem esse extrato e que a gente também consegue no formato de tabela, que aí vai constar as informações de mês a mês, né? Tanto o destino do recurso, né, se foi da agricultura familiar ou se foi de outros, e o valor de mês a mês, e por categorias também, né? Se são compras frequentes, gêneros não perecíveis ou perecíveis, equipamentos, aí tem todas essas categorias que a gente tem nesse formato de tabela, certo? Então, agora a gente vai fazer aqui um lançamento, uma simulação de uma nova despesa. Então, vamos supor que esse mês a gente acabou de fazer uma compra, e a gente quer lançar aqui, né, para debitar na conta do PENAI, para a gente ter esse controle, para manter atualizado, né, que é o que a gente espera que é a finalidade da ferramenta, né? Então, pessoal, a gente começa aqui, clicando ali em nova despesa, daí a gente vem aqui, destino do recurso. Então, primeira informação, a gente vai informar aqui se é da agricultura familiar ou não. Então, vamos supor que é da agricultura familiar essa compra que a gente realizou este mês. Categoria do recurso. Então, se é compras frequentes, investimentos, outras despesas, pessoal. Então, vamos supor que é uma compra frequente, né, de frutas, legumes. Tipo do recurso. Se são gêneros perecíveis ou não perecíveis. Então, vou colocar aqui perecíveis.
Descrição. A descrição é com vocês. Vocês vão colocar as informações que são relevantes para vocês, que vocês consideram que é fundamental que esteja aí registrada. Então, por exemplo, vocês podem colocar o número da nota fiscal. Opa! Tá aparecendo aí ainda? Tá, né? Tá. O número da nota fiscal. Número da nota fiscal. Vocês podem colocar, o que mais? O número do processo da compra. Vocês podem colocar o fornecedor, os produtos que foram adquiridos, né? Quantidade, pode, né? Se quiser discriminar as quantidades e o que foi o produto, né? Então, ou vocês podem colocar de maneira genérica, né? Hortifrutigranjeiros, por exemplo. E as escolas atendidas. Quais escolas? Para onde foram esses produtos, essa compra? Pode colocar também a data da despesa e a data da nota fiscal. Mas isso, pessoal, cada município pode adotar uma descrição que quiser, não tem uma regra com relação a isso, não. Já esses campos pré-estabelecidos, a gente, né, tem que selecionar. Então, por exemplo, PENAI, né, Recurso para a Agricultura Familiar, PENAI, a data da despesa, então vamos supor que foi uma compra, né, realizada na terça-feira, e o valor. Então, o valor da despesa, sei lá, 3.500, vamos supor. Daí a gente vem aqui em salvar. Daí, automaticamente, essa despesa vai aparecer aqui, tá vendo? A data, a conta, a categoria e o valor. E esse valor ele vai ser descontado daqui. Então, a porcentagem do PENAI aqui, no caso, já aumenta um pouco. Entendeu, pessoal? Então, vocês podem fazer esses lançamentos para todas as compras e para outros tipos de compras também, que não sejam só alimentícias, como vocês viram, né? Pode ter, por exemplo, outros produtos, investimento, compra de equipamento e, sei lá, um fogão novo, vamos supor, né? E a conta, da onde veio, né? Então, vamos supor que foi de um convênio específico, uma parceria, e a data da despesa, a mesma coisa, e salva aqui, certo? Então, basicamente, a ferramenta serve para isso, para a gente ter esse controle, né, dos gastos, para ter uma transparência. A Flávia vai justificar melhor isso para vocês, porque que é importante, né, o nutricionista, o gestor de alimentação escolar, o secretário ter esse controle, ter essa informação acessível e disponível para ser consultada a qualquer momento, né? Aí, antes da Flávia fazer a intervenção dela, eu gostaria de mostrar, então, como eu disse, a ferramenta de receitas e despesas que está conectada à ferramenta de gastos com alimentação. Porque, como eu disse, a gente precisa que seja feito, por exemplo, o lançamento aqui da receita do mês do PENAI. Então, aí é muito fácil também, né? No caso, pode ser um outro profissional que está com essa atribuição na secretaria, né? Então, tem que pedir para ele, ou vocês mesmos, aí vai depender de cada organização, né? Aí da secretaria, e vocês podem lançar aqui a despesa, né? A receita. Então, vocês vêm aqui no maisinho, PENAI, aí coloca a data, vamos supor que no dia 10 deste mês entrou aí na conta do PENAI, entrou 10 mil. Foi da onde já foi tirado aqueles 2.500 para aquela compra. E aqui a gente coloca as observações também e salva. Aí esse valor, pessoal, que foi lançado aqui agora, no PENAI, ele vai para aquela continha, então é tudo automatizado, né? Os cálculos são feitos automaticamente. Então esse valor ele vai vir, vai compor aqui o saldo, tá vendo? Já aumentou do PENAI, da conta do PENAI. Certo, pessoal? Então é isso. Aí eu gostaria que a Flávia agora, né, falasse um pouco da importância, né, Flávia, de ter esse acompanhamento, de fazer esse trabalho constante, né, mês a mês, e manter aí, né, as contas do município bem organizada, né? Por favor, Perfeito, Flávia. Nathan. Você foi muito claro, objetivo na sua fala, já trouxe tudo que a gente precisava saber. Eu queria só destacar algum ponto. O primeiro ponto é que estamos no home office e os latidos, eles são presentes, né? Então, já me desculpa aí pelo ruído externo. Bom, um detalhe importantíssimo que o Nathan trouxe, eu gostaria de destacar, é que essa ferramenta permite vocês acompanharem
bem claramente o alcance dos 30%. Então, quando eu olho para esse percentual e vejo 11,58%, automaticamente eu olho para o meu alcance de meta dos 30% do PNAE para a agricultura familiar. Por que eu, nutricionista, tenho que me preocupar com isso? Meu Deus, eu me formei para cuidar do cardápio, da alimentação, mas quando você entra na Secretaria Municipal, você é responsável técnica pela gestão da alimentação escolar, que é um pacote mais robusto, não é um pacote tão mais técnico assim, ele também tem um viés administrativo que a gente precisa se preocupar. Então, eu sei que muitos municípios, a questão dos recursos são na contabilidade da prefeitura, né? E aqui a gente não se preocupa com que entra e sai do PNAE, porque é a contabilidade da prefeitura que administra. Ok, Flávia, não bomba de jeito nenhum, não. Essa informação tem que ser de conhecimento, sim, de você que é responsável técnica, ou responsável técnico, tem que ser de conhecimento também do dirigente municipal de educação, porque para os órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, quando eles batem a sua porta, não adianta dar essa informação, né? Então, por exemplo, quando você é chamada pelo Conselho da Alimentação Escolar para perguntar sobre saldo do PNAE, por exemplo, né? Você, o dirigente, ou você, dirigente que está aqui, ou você é nutricionista, essa informação essa informação a gente não controla, isso não condiz com os aspectos de transparência da gestão, né? De controle de Congelou ali a Flávia, né? Para todo. Voltei? Voltou. Voltei? Oba, que bom, coisas da internet. Então, voltando aqui o raciocínio, né, como agentes públicos, a nossa responsabilidade não tem um recorte temporal momentâneo, né? O que a gente executa hoje vai ser lembrado pela próxima década, enfim, por mais 2 décadas, né? E quando se chama para falar da alimentação escolar daqui uma década, não vai se chamar só o dirigente que foi responsável em 2021, mas quem era a nutricionista, quem eram os técnicos que trabalhavam na secretaria, quem compunha o Conselho da Alimentação Escolar. Então, aqui essa fala é para que vocês olhem para esse aspecto do gasto com alimentação, não somente para essa meta da agricultura familiar, mas também como uma forma de salvaguardar a sua atuação na secretaria, né? De salvaguardar a sua atuação como agente público municipal. Tá? Então, é essa informação que eu queria disponibilizar a vocês. E quero saber, Natan, se o pessoal tem dúvidas, né? Comentários, se alguém quiser ligar o microfone, quiser colocar aqui no chat comentário, quem já usou essa ferramenta. O Natan mencionou a ferramenta Receitas e Despesas, e se vocês preencherem também a despesa lá na ferramenta Receitas e Despesas, ela ocupa diretamente o lugar lá da ferramenta do gasto com alimentação, mas ela ocupa com o enquadramento de verificar o percentual da agricultura familiar que você está utilizando. Então, quando você for chamada pelo Conselho da Alimentação Escolar e for questionada como é que você está controlando se você está alcançando ou não os 30% que a lei prevê, você vai dizer, eu uso uma plataforma que me aponta para esse alcance, né, e para o que eu estou movimentando nas despesas, ou seja, não só o que eu estou consumindo de agricultura familiar, mas o que eu estou consumindo de bens permanentes, dos utensílios, como o exemplo que o Nathan citou do fogão. Então, é um espaço virtual para que você também se forme enquanto gestora da alimentação escolar que você é, né? E a nossa ideia é que daqui um tempo você esteja dando curso, não somente sobre como elaborar cardápio para a alimentação das escolas, como lidar com a questão da educação alimentar, mas também como gerir essa área que é tão complexa na secretaria. Então, quem tem dúvidas, quem tem comentários, quem usa essa ferramenta? Tem perguntas aqui, Natan, você quer ler? Sim, vamos lá. A Angélica Silva está perguntando. O lançamento das despesas deve ser o que foi pago pelo setor financeiro ou a nota fiscal da compra?
porque o pagamento pode ser feito em tempo bem posterior à aquisição. Você sabe responder, Flávia? Não, deixa eu entender a pergunta dela aqui primeiro. Vamos lá, vamos desvendar, porque a administração pública tem muitos mistérios, né? Vamos lá. Então, deixa eu só ver. Acho que o valor pago tem que ser igual ao valor da nota fiscal. Agora, o lançamento, pelo que eu entendi, acho que pode ser feito no momento que vocês acharem mais conveniente. Pode ser feito, de preferência, quando for pago, né? Mas acho que não pode ser diferente do valor da nota fiscal, né? Isso acho que jamais. Inclusive, se está acontecendo esse tipo de diferença, né, vamos dizer, eu combino lá com a pessoa que foi licitada para fornecer arroz, que eu vou demorar uns dias para te pagar, mas eu vou te dar uma diferença. Isso não pode acontecer, né? O valor da nota tem que ser o valor do pagamento. Essa diferença não pode existir, né? Por mais que, enfim, as casualidades todas venham a acontecer, mas isso vai dar, na própria conta, na própria ferramenta, vai dar um saldo que não vai bater no final, né? Como é que eu paguei 30 se a nota é 20? Aí, gente, você está chamando o Tribunal de Contas para bater na sua porta e te dar bom dia, né? Mas, enfim, tomara que a gente tenha entendido sua pergunta. Se não for isso, você coloca aqui, tá, Angélica? Tem outra aí, Natan? Essa é da... Cadê? Sumiu aqui. Da Rose. Da Rose. Sempre fiz o controle financeiro no Excel. Vou começar a usar o Conviva muito mais prático. Tem o manual, no caso de dúvida? Tem aquele recurso que eu te falei, né? Da interrogação ali, que tem um texto de introdução, que é uma espécie de manual, vídeos de navegação guiada e uma espécie de fórum para dúvidas frequentes, para registrar suas dúvidas, além do apoio dos articuladores, do grupo do WhatsApp, e da própria central, né, de suporte técnico do Conviva, que você pode entrar em contato pelo telefone ou por e-mail. Mas é interessante começar lendo esse manual que tem lá, né? A página Introdução. Ali já encontra bastante informações, instruções de como utilizar na prática, né? Natan, eu queria só aproveitar o gancho da pergunta da Rose, que tem uma informação aqui muito importante. Gente, eu sei que os dados da alimentação escolar não são dados pessoais, né? Mas a gente está vivendo um momento em que os dados pessoais, eles tomaram uma dimensão administrativa de, inclusive, penalização se não guardados conforme deve. Então, eu quero dizer que o Conviva ele está alinhado com a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso significa que quando você, Rose, diz para o Conselho da Alimentação Escolar que ao invés de usar uma planilha do Excel, em que seu computador pode ser invadido a qualquer momento, essa planilha pode ser extraviada, e os dados que são sigilosos da administração pública, eles podem cair em mãos de terceiros, por exemplo, você pode responder para o Conselho da Alimentação Escolar, inclusive no seu relatório executivo, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, que os dados são preservados, os dados da gestão da alimentação escolar, os dados financeiros são preservados no ambiente do Conviva, que é uma plataforma que atende à Lei Geral de Proteção de Dados, portanto, o sigilo é necessário para guardar as informações da administração pública. E tem mais uma dúvida aí, Natan. Só pegando o gancho, Flávia, por isso que tem a questão das permissões de usuários, né? Eu até esqueci, eu vou mostrar isso para vocês depois, pessoal. Mas para ter acesso às ferramentas, para editar, para lançar as informações, os dados, é necessário que o usuário tenha acesso a determinada ferramenta. E essa liberação é feita pelo usuário principal, pelo dirigente municipal de educação, no caso. Eu vou demonstrar isso para vocês na plataforma depois. Daí a Angélica, ela complementou aquela pergunta, né, que ela explicou que a secretaria dela não tem um setor financeiro. Então, eles recebem a nota e depois a nota vai para a prefeitura fazer o faturamento. Então, a resposta é essa, Angélica, não tem problema. Acho que quando vocês receberem as notas fiscais, vocês já podem lançar lá, né, tendo a garantia de que não vai haver uma divergência de valores, né, que a prefeitura vai pagar o que está ali na nota. Então, não tem problema, né? Assim que vocês tiverem a nota fiscal, vocês já podem, a partir daquela informação da nota fiscal, fazer o lançamento da despesa na ferramenta, né?
Inclusive, Natan, até sugiro para a Angélica, que está interessada mesmo no uso dessa ferramenta, que naquelas reuniões que vocês têm que tratar da questão dos recursos do PENAI, no Conselho da Alimentação Escolar, abram a ferramenta do Conviva, né? Apresentem ao preenchimento de vocês ali, que vocês estão acompanhando, monitorando, apresentem a tabela, né? Gente, isso coopera para os princípios da administração pública, que é essa transparência. Quando a gente fala de Conselho da Alimentação Escolar, a gente está falando de uma gestão democrática. Então, quando você nutre, demonstra esse controle das informações dentro desse ambiente, você coopera também para a legitimidade desses princípios que você está executando. A Raíza, não sei se é assim que pronuncia, falou que começou a utilizar esse ano, né, e que está achando muito boa a ferramenta. Então, Raíza, se você quiser abrir o áudio, falar para a gente, compartilhar um pouco da sua experiência, fique à vontade. Daí tem uma outra pergunta aqui bem complicadinha, deixa até para a Flávia. Ela colocou assim: sou nutricionista e sempre fiz esse controle, mas com a nova gestão não se interessam e não deixam eu colocar os números das fichas. Cuidar do controle. Como devo agir? Como documentar a falta de controle? Olha, é bem importante, Natan, a gente deixar claro que o uso das ferramentas do Conviva, ele deve estar alinhado a uma visão da gestão municipal de educação. Portanto, se o dirigente ele se opõe a esse uso, nós, enquanto Conviva, não podemos estabelecer essa exigência de preenchimento, por mais que nós entendamos a importância, como que isso coopera para uma gestão pública de qualidade, para a eficiência na gestão dos recursos, essa não jamais vai ser uma ação vertical, né? Vai ser sempre uma ação horizontal. Então, é o dirigente que estabelece se ele vai querer esse preenchimento. Então, nesse caso, Rose, você vai, de alguma maneira, ter que pensar em estratégias para seduzir essa gestão para esse uso. De repente, contar para essa gestão que esse não preenchimento, né, já que os órgãos de controle conhecem o Conviva, né, quando a gente fala de Ministério Público nos estados, quando a gente fala de Tribunal de Contas nos estados, eles já conhecem, são órgãos que conhecem, porque é uma plataforma da Undime. Então, se de repente bater na porta e falar, não preenche, porque eu não conheço nada que possa me apoiar nesse sentido, vai ser, inclusive, uma própria sugestão do Tribunal de Contas. Olha, tem o Conviva, você já pensou em usar essa plataforma? Eu já vi essa sugestão em outros estados. Então, eu acho que a gente pode pensar caminhos, eu não sei qual que é seu estado, mas vale você trocar uma ideia com o artigo. Se for Minas, me procura, a gente pode trocar muita figurinha, e se for outro estado, o articulador do seu estado, para que a gente possa pensar estratégias, de repente alcançar esse seu gestor aí de uma maneira carinhosa, quem sabe a gente seduz ele para essa ação. Isso aí, com jeitinho mineiro, né? A Raíza... Natan, isso. Eu ia falar que a ela... Raíza tinha abriu o microfone, só que aí deu o microfone e eu tive que desligar, senão a gente não estava escutando a Flávia. Mas, por favor, liga de novo para falar a sua experiência. Oi, tá me escutando? Eu achei muito interessante essa parte do Conviva, onde fala sobre os gastos, porque eu sou nutricionista RT do município de Araguatinga, Tocantins. E aí, assim, a ferramenta Conviva, ela vem auxiliar muito, né? E facilitar também o trabalho do nutricionista, porque como eu sou única no município, né, para atender 3.000 e poucos alunos ainda, infelizmente, a gente sabe que são os municípios que ainda tem essa defasagem de nutricionistas, né? Os municípios ainda não conseguem ainda contratar mais. E aí acaba que a gente, como a Ana falou, o nutricionista, ele não é apenas para ficar elaborando cardápios, né? Mas ele tem várias funções para desenvolver no município, né? E uma delas é essa questão dos gastos, porque eu fico responsável pela chamada pública também, com os agricultores. Então, assim, articular com os agricultores, articular com o Rural Teams, e tá montando chamada pública, edital, contrato, tudo assim, acaba ficando muito serviço para cima da nutricionista, né? Porque, querendo ou não, você
tomar frente, porque as pessoas vão em dificuldade, e acaba que você, se você não faz esse processo, acaba que não dando continuidade no trabalho lá na ponta, né? Que é a alimentação, tem que ter alimentação de qualidade, e aí é onde entra a parte da agricultura familiar, que são os alimentos in naturas, né? E minimamente processados, que são mais saudáveis para as crianças. E aí acaba que a gente também tem essa preocupação que tem que aumentar, tem que comprar o percentual exigido pelo FNDE, né? Por lei, e a gente sabe que agora, com a nova resolução, né, de 2020, se o município não comprar esse percentual, acaba que vai ser penalizado, né? E assim, eu achei muito interessante, porque, igual você falou, a gente já fica de olho no quanto que a gente já gastou com a agricultura familiar. Você fica ali já bem nítido, né? Então, você já pode se planejar para organizar, então, sentar com o setor lá da Secretaria Financeira, olha, vamos lá, que se a gente não comprar, a gente vai perder recurso, né? Mostrar lá para eles, tirar uma foto ou imprimir, e aí ficou bem mais fácil da gente gerenciar a alimentação escolar com essa ferramenta. E aí eu já deixo aqui também uma dica para vocês, futuro, né, que vocês vão sempre estar atualizando, que eu preciso também urgente de uma sobre o controle de contratos, né? Porque como eu fico responsável por essa parte da agricultura familiar, ainda tenho que controlar os contratos dos agricultores para não ultrapassar, né? E aí, assim, já também tem uma ferramenta que fala sobre isso, né? Dentro do Conviva, que eu achei também que vai facilitar muito a vida do nutricionista. Então, estão de parabéns, estou gostando muito da formação, viu? E dizer isso, que para mim está sendo maravilhoso essa ferramenta. Maravilha, Raíssa. Realmente é uma ferramenta que eu acho que a gente pode, de repente, Flávia, até inserir nas próximas formações, né? Que as próximas estão previstas aí, as ferramentas de cardápio e qualquer outra de estoque. A gente pode pensar em colocar junto com a de estoque. Junto com a de estoque. Muito obrigado pela sugestão, Raíssa. E essa questão, né, de não atender, né, o cumprimento da lei, né? Aí o município tem que justificar as razões que impediram esse não cumprimento, né, da execução legal. E aí imagina se o motivo for a falta de controle. Olha que vergonha, né? Não atendeu os 30% porque não estava fazendo controle, enfim, dos gastos, não tava, né, não tinha esse cálculo, né, não estava fazendo cálculo. E a ferramenta deixa ali, quando você abre, uma das primeiras informações que aparece é aquela porcentagem. Então, já chama atenção, já liga o sinal de alerta, né, se estiver baixo ali. Então, realmente é para trazer facilidade mesmo no dia a dia, né? Eu posso seguir, Natan, ou você vai agora? Ótimo. Pode seguir. Então, eu queria só falar com a Regiane, que está falando aqui, ó, eu já estou testando a ferramenta, lançando minhas notas e amando. Obrigada, Regiane, por esse retorno, que bom que você está gostando. Boa tarde, vocês vão disponibilizar esses modelos de planilha? Larissa, qual planilha, na verdade? Porque a gente está falando desse preenchimento diretamente no Conviva, né? Esse controle diretamente na plataforma. Se você puder explicar um pouquinho o que você quer dizer com essas planilhas. Bom, sobre a questão da lista de presença, os materiais que a gente vai disponibilizar, por exemplo, a gente tem uma gravação de um circuito que foi um evento só sobre agricultura familiar, que foi o que a Raíssa comentou, né? Temos o evento que fala sobre as funcionalidades gerais para alimentação escolar no Conviva, que é o Encontro 1. Então, esse material todo a gente vai mandar por e-mail, esses links. Se você puder assinalar aqui, na lista de presença, seu e-mail, você vai receber por lá. Então, não é assinalando o e-mail no chat, eu preciso que você assinale nessa lista de presença. Não consigo acesso ao Conviva. Qual que é o seu estado, Larissa? Fala para mim que se for Minas, a gente resolve, se for Bahia, o Natan resolve, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, ótimo, vou colocar meu WhatsApp para você aqui, vou pedir, por favor, que você me chame, e a gente vai resolver seu problema ainda hoje, tá? Vamos ver o que está acontecendo aí. E assinala lá a lista de presença também. Bom, vamos começar a segunda pauta da nossa conversa. Eu vou projetar aqui a tela
e a nossa segunda pauta é sobre o memorial de gestão. Então, eu já estou aqui dentro da ferramenta, mas eu vou voltar aqui para mostrar o caminho de como eu consegui chegar aqui, tá? Então, eu estou em ferramentas, memorial de gestão. Só que como o Natan nos orientou, e eu acho que foi uma orientação muito pertinente, quando eu vou usar uma ferramenta, eu preciso olhar para o que de conteúdo essa ferramenta tem. Porque aí, o que o Conviva faz comigo enquanto gestor da alimentação escolar? Porque, sim, como responsável técnico, eu sou gestor dessa área, né? O que o Conviva faz comigo? Ele me forma, né? Então, ao invés de eu ter que ler uma série, um calhamaço de legislações, um calhamaço de referenciais teóricos, já teve um especialista que teve esse trabalho para trazer informações assertivas para mim, para eu conseguir executar o meu trabalho de uma maneira autônoma. Do que eu estou falando, então? Que quando eu falo de memorial de gestão, o memorial de gestão nada mais é, gente, do que um relatório executivo da gestão. Então, se eu estou falando de memorial de gestão, eu estou falando da elaboração do relatório do que eu estou desenvolvendo ao longo de um recorte temporal, tá? Então, o que antes o Conviva permitia você fazer de 4 em 4 anos, agora você pode fazer anualmente. Flávia, eu posso fazer um memorial de gestão só da alimentação escolar? Pode, né? Como a pergunta da Rose, olha, minha gestão não quer fazer um relatório de toda a gestão, mas me deixou fazer um relatório só da alimentação escolar. Então, nós vamos falar sobre isso. Você pode fazer um relatório executivo do ano de 2021, o que antes você tinha que fazer de 4 em 4 anos, recuperar informação de 4 em 4 anos dessa área. Então, agora ficou muito mais fácil que você pode fazer do ano vigente, cada ano o seu relatório. Ou se a sua demanda no município é muito grande, você pode fazer um relatório executivo semestral também, dependendo da sua demanda. Bom, falando do conteúdo que se refere ao memorial de gestão, eu estou em conteúdos, fui em memorial de gestão, que compõe uma das 12 áreas de gestão do Conviva, né? E aí aqui eu tenho os tópicos que, digamos, iluminam essa área, né? Iluminam a área que produz esse relatório. Esses tópicos estão organizados, você pode diretamente clicar em um deles. Então, por exemplo, como é que eu faço o registro dos dados da rede municipal? Eu cliquei, já fui direto para essa parte do conteúdo, que é super didático. Gente, é um conteúdo muito gostoso de ler, é aquilo mesmo, né? Alguém pensou primeiro, mastigou primeiro, para que pudesse facilitar o seu dia a dia. Então, aqui eu já tenho as informações acerca do que é o memorial de gestão, como que ele funciona, como é que eu devo pensar os programas e projetos. Então, se eu estou falando de programa, eu estou falando do PENAI, né, dentro desse memorial de gestão. Onde eu posso apresentar o meu memorial de gestão quando ele está finalizado? Na Câmara de Vereadores, no Conselho da Alimentação Escolar, nos conselhos escolares, que alguns conselhos escolares têm como pauta a parte que é da alimentação escolar, né? Eu posso, enfim, além de ter um documento meu que salvaguarda a minha atuação, ou seja, eu não deixo que ninguém conte a minha história, eu mesma estou narrando o que eu fiz, né? Então, eu tenho também a possibilidade de publicar para a sociedade, né, aquilo que eu quero fazer, que eu quero dar transparência na área da alimentação escolar. Então, dita essa parte do conteúdo, que assim como o Natan disse, né, está muito bem organizado, né? Claro que o memorial de gestão, ele aponta para um processo de transição. Então, eu faço o memorial de gestão de 2021, mas já pensando na transição dos anos, então, eu já olho para 2022, o que eu tenho que pensar de planejamento para 2022, né? E também já olho para essa transição de gestão no final do ciclo de 4 anos, né? Essa é uma maneira de vocês, mais uma vez, trabalharem a questão da organização dos dados e também da transparência. Falando da ferramenta agora, né? E aí também aqui no final tem uma rotina, o que eu preciso fazer, né? Você pode, né, estruturar aí as atividades que você precisa desenvolver no memorial. Então, falando do memorial em si, vou clicar aqui, ferramentas, memorial de gestão. Eu costumo dizer que essa aqui é a jaboticaba do Conviva. Por quê? É a ferramenta
que mais sofistica a gestão. Gente, eu me lembro muito bem, o ano passado, no evento com o Tribunal de Contas, um representante, em que eu apresentei essa ferramenta, e no final ele quem de Minas está aqui, que estava nesse evento, vai saber, ele não segurou, ele falou, gente, isso é um achado, uma ferramenta como essa, né? Isso tinha que ser para toda administração pública tinha que ter a possibilidade de ter uma ferramenta com a possibilidade de um relatório tão sofisticado. Então, o que eu preciso fazer? O Natan vai mostrar depois como é que você tem acesso à permissão nessa ferramenta, tá? Então, primeira coisa é pedir o dirigente para te dar a permissão para elaborar um memorial de gestão. E, além da permissão de elaborar um memorial de gestão, é a permissão para editar o memorial de gestão da alimentação escolar e editar o memorial de gestão da educação em tempos de pandemia. Por quê? Dentro do questionário de educação em tempos de pandemia, eu tenho um tópico só para alimentação escolar. Ou seja, já antecipei uma informação. Sim, essa ferramenta se estrutura com questionários por áreas. E depois eu exporto, e essa exportação formata a resposta dessas perguntas em um relatório, tá? Então, eu vou clicar aqui em novo memorial de gestão, e aqui dentro desse preenchimento, eu já vou criar o meu memorial de gestão, tá? Então, são perguntas muito autoinstrutivas, que o Conviva tem essa preocupação, né, de ter o uso autônomo da plataforma, que você lê e consiga preencher. Então, você vai aqui dar o título para o seu relatório, eu já criei coloquei memorial de gestão da alimentação escolar. Qual que é o recorte temporal? O meu eu coloquei 1/1 de 2021 a 31/12 de 2021. Quem que é a responsável por esse memorial? Eu coloquei a RT do município e a dirigente municipal correspondente. A foto de capa, gente, caprichem, de repente vocês vão colocar uma foto, se vocês forem fazer um memorial só da alimentação escolar, coloca uma foto assim, né, da merenda sendo distribuída, ou de como que está o rearranjo aí no ensino híbrido, como é que está a questão da merenda nesse contexto, né? Eu acho que a gente precisa bem explorar essa questão dos registros fotográficos e o memorial de gestão comporta isso. O brasão, para que ele funciona? Ele funciona como esse timbre que vai sair quando eu exportar o memorial. Quando eu exportar o memorial, esse brasão já vai vir na página inicial ali para tornar o caráter de oficialidade do documento. Vou clicar em salvar e vou mostrar para vocês o que eu criei, porque por conta do tempo não dá para eu fazer esse preenchimento com vocês aqui simultaneamente. Então, já criei aqui, ó, memorial de gestão da alimentação escolar. Depois que eu crio, eu vou clicar dentro desse memorial. Olha só, pus uma foto de capa, que é um recorte do cenário que nós usamos para ilustrar, né, para chamar para esse evento, né, é o cartaz que nós produzimos. Então, eu tenho aqui esse descritivo, quem criou, quando criou, o título desse memorial, Memorial de Gestão da Alimentação Escolar Executivo 2021. Gente, amo esse nome, né? É relatório executivo, porque conta, né? Conta exatamente o que foi realizado. Aqui eu estou informando o período, né, criado por quem, e agora sim eu tenho aqui os questionários, as áreas, né? Na medida que eu for preenchendo, esse percentual aumenta. Como eu vou preencher o da alimentação escolar com vocês hoje, ele já vai, digamos, modificar, tá? Então, eu vou clicar aqui no da alimentação escolar, que é o que a gente vai preencher, e depois eu vou mostrar o que diz respeito à educação em tempos de pandemia. Dentro desse formulário, eu tenho aqui, ó, já um asterisco, que é esse carinho que o Conviva tem de dizer assim, olha, essa pergunta, por favor, não deixe de responder. Ou seja, democraticamente, se eu abro um memorial, não é tudo que eu tenho necessidade de responder, mas tem algumas perguntas que o Conviva entende como um cuidado na sua gestão e que essas precisam ser respondidas. Essas estão com esse asterisco em laranja aqui, tá? Bom, então, as perguntas desse questionário vão de 1 a 11, tá? Algumas você consegue apenas clicar, outras você vai fazer o formato de relato. Qual que é essa estrutura desse relato, linguisticamente falando? É aquele formato dissertativo argumentativo mesmo, que a gente foge da escola e que a gente não quer saber, né? Mas é bem esse olhar analítico, em que eu olho para o que ocorreu de maneira analítica, né? Que eu vou ali pontuando a minha avaliação,
o que precisa de modificar ou o que nós acertamos, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho um viés propositivo, né? Em que eu vou orientar o que precisa ser feito para que aquilo seja aprimorado, tá? Então, é bem nesse ponto aí, bem nessa pauta. E aqui, logo na primeira pergunta, qual é o modelo de organização da merenda escolar em seu município? Vocês fazem compra própria, terceirizada ou mista? Eu sei que a maioria faz compra própria, né? Como é que é a distribuição de gêneros alimentícios? É própria, terceirizada ou mista? Eu sei que tem municípios que fazem a distribuição, né, nas unidades escolares, por exemplo, outros a cooperativa da agricultura familiar entrega o que lhe cabe e o município entrega a outra parte, então eu vou aqui clicar na mista, né? Qual é o modelo de organização da preparação? A preparação que executa são as próprias unidades escolares ou vocês recebem os alimentos já prontos para serem distribuídos? Então, é própria, né? Vamos dizer assim. Aqui eu já fiz uma construção no Word, e é uma sugestão que eu quero dar para vocês. Se vocês quiserem, de repente, levar as perguntas para o conselho escolar, ou tem municípios que se organizam com mais de uma RT, com mais de uma nutricionista, com estagiários, vocês querem levar isso para uma discussão numa mesa, para como vocês vão estruturar essas respostas, copie no Word, de repente, né? Se você não vai ter a facilidade de acessar a plataforma no momento dessa reunião, dessa conversa. Então, da pergunta 2 aqui, eu já tenho uma resposta, ó. A pergunta 2, lá na plataforma, ela me direciona. Das atividades próprias, quais são feitas pela secretaria e quais são feitas pelas unidades escolares, né? Aí o Conviva coloca um leadzinho, né? Uma ementazinha, um resumo de como você deve responder essa pergunta, o que você deve se atentar, né? Então, aqui tem uma informação. Exemplo, as compras e armazenamento são centralizados, mas a preparação é feita nas unidades escolares, como que funciona? Então, aqui eu pus um relato bem breve, mas, gente, aqui não é para ser breve. Aqui eu fui breve porque é só uma demonstração. Aqui é para você caprichar mesmo no relato, contar os detalhes. Então, memorial precisa de detalhes. Pensa, quando alguém te conhece e te pergunta qual que é a sua história, você não vai poupar nenhum detalhe. Então, é isso que a gente quer aqui também, que você conte a sua história. Bom, então aqui no campo 2, eu tenho qual é a quantidade de refeições servidas nas etapas de ensino abaixo. Eu vou clicar no mais e já vai abrir para mim, tá? Se eu uso o cardápio do Conviva, que é uma ferramenta que a gente vai ter, o nosso último encontro técnico é a respeito dela. Por que ficou por último, Flávia? Não é agora, eu quero muito usar, não sei. É porque ela está passando por um ajuste a partir daquela planilha Plan, da tabela Plan do PENAI. Então, nós estamos esperando esse ajuste para a gente conseguir fazer o encontro técnico já nessa nova proporção de uso da ferramenta. Se eu preenchi o meu cardápio lá, os meus tipos de cardápio, eu vou clicar em importar do Conviva, e aqui já vai vir para mim o preenchimento do número de refeições servidas para esse público aqui de creche, de pré-escola, do ensino fundamental, no meio período, no integral, né? Gente, isso aqui é de uma organização que não tem tamanho, né? Talvez você nunca pensou em registrar isso, o que você fornece anualmente na sua rede em termos de refeição. Nós somos muito executores e pouco registradores do que fazemos, né? Então, aqui está a oportunidade para você olhar para o universo de um ano e falar, nossa, eu ofertei para a EJA tantas refeições, né? É muita coisa, é uma oferta bem considerável, né? E aí vem, se você preencheu outros, porque pode ter alguma outra modalidade, um ensino técnico, alguma coisa que você oferte no seu município, você pode descrever aqui alguma especificidade local. Na pergunta 4, aí eu já estou falando aqui quais são os cardápios oferecidos aos estudantes, né? E aí, quando eu clico no mais, eu já tenho aqui data inicial e final desse cardápio. Eu posso selecionar o cardápio que eu registrei no Conviva. Então, no meu Conviva, eu já tenho vários cardápios registrados. Então, eu vou aqui, lançar do berçário, lançar da creche, lançar dos anos iniciais, vamos dizer assim. Ou eu posso anexar arquivos, né? Então, vamos supor que eu tenho um arquivo só de cardápios do integral creche, né? Eu tenho um cardápio
dos anos iniciais manhã, cardápio dos anos iniciais tarde. Então, aí eu vou selecionando o arquivo. Para cada arquivo, eu vou clicar no mais e vou adicionar uma seção para o meu preenchimento, tá? Sobre o estoque, né, que é aqui a pergunta 5, e eu sei que muitos de vocês dominam essa questão do armazenamento, outros estão pensando em estratégias, a gente vai falar sobre isso no próximo encontro técnico, que vai tratar só sobre o estoque. Nós vamos fazer uma série de simulações, vamos fazer uma série de ponderações a respeito desse controle no Conviva, tá? Mas, basicamente, vou pegar aqui o que eu já preenchi dessa pergunta. Então, logo na pergunta 1, quando menciona, melhor dizendo, se o funcionamento da organização dos gêneros alimentícios, né? Se ele é centralizado, descentralizado, semi-descentralizado. Eu sei que a maioria trabalha com sistema semi-descentralizado, né? Uma parte na secretaria e outra nas escolas. Então, tem gente que trabalha com o controle de perecíveis direto na escola, nem passa pela secretaria municipal. Outros trabalham com outros gêneros na secretaria, né? Outros insumos partem da secretaria, né? Então, aqui você vai fazer esse preenchimento, gente, com maior riqueza de detalhes. Vamos supor, se tem um núcleo escolar na zona rural, que a merenda não é feita nesse núcleo, que é feito numa escola da zona rural, que entrega lá a refeição pronta para esse núcleo. Então, aqui, como que funciona esse estoque, como é que funciona a distribuição desses utensílios para esse núcleo. Então, tudo isso vocês têm que relatar, gente. Isso aqui é o registro do recorte histórico que vocês estão vivendo, tá? Como é feito o levantamento e controle do estoque de alimentos nas unidades escolares? Quem são os responsáveis pelos estoques? Aqui, gente, já tem que chamar a responsabilidade de quem é quem e já colocar até e-mail, telefone, né? Se você quiser colocar rede social, estou brincando, né, para tanto. Mas, enfim, você colocar aqui exatamente... Peraí que eu coloquei no lugar errado. Peraí, isso mesmo? Quem são os responsáveis? Então, eu vou fazer uma narrativa de como que esse controle é feito, né? Então, vamos supor, José Joaquim recebe as entregas da chamada pública, separa, né? Aqui eu já posso contar um pouco como é que funciona a estrutura desse recebimento dos kits, né? Gente, não se prendam também muito à pergunta, mas se prendam à pauta da pergunta, né? Vocês podem contar o que acontece aí, mas sem preocupar só em responder o que a gente está perguntando. A pergunta é só uma provocação para você pensar o que não pode deixar de constar, mas ela não pode ser um limite para você dizer, não, isso aqui eu não posso falar nesse campo. Se você achar pertinente contar como é que os kits são estocados, como que isso é realizado na sua rede, esse é o espaço que trata do estoque. Então, que você conte desses kits, que você conte quem recebe, como que distribui, e tudo isso é feito. E marque esses responsáveis, né? Qual frequência a secretaria verifica o estoque de alimentos? Né? A equipe consegue cumprir essa periodicidade? É uma informação muito importante, né? Então, eu estou falando aqui exatamente de como que eu monitoro o que é perecível e o que não é perecível, né? Aqui, gente, olha só como é que o Conviva coopera para o aprimoramento da gestão. Eu estou falando que eu estou fazendo um olhar avaliativo para o que eu estou executando, porque aí quando eu faço essa avaliação, eu estou nesse momento de olhar também para o que não está funcionando e já começo já a pensar no que pode melhorar em 2022 ou ainda nesse curso do exercício de 2021. Tá? Então, são perguntas que me fazem refletir sobre a minha atuação, né? Porque a gente sabe que gestão de contos de fadas não é válido para ninguém. A gente precisa, de fato, trabalhar com esse olhar mais autocrítico, né? Mais avaliativo mesmo. Bom, aqui no anexo, os últimos levantamentos realizados, quando eu clicar no mais, eu tenho a opção de selecionar o estoque que eu já cadastrei no Conviva, né? Então, vamos dizer, se tem algum estoque de leite, eu acho que tem controle de leite, olha lá, eu posso selecionar, né? Ou eu posso buscar na biblioteca do Conviva também, se eu já salvei esse estoque lá, ou eu posso anexar um documento meu de PDF do computador, ou de Word, ou aquilo que eu fiz. Se eu tenho 20 estoques, 20 controles,
eu vou clicar 20 vezes e vou selecionar 20 vezes esses arquivos que correspondem, tá? E aí, na sequência, eu estou falando agora de utensílios, nessa mesma lógica do que a gente falou dos alimentos, né? Sobre os utensílios, eu quero chamar a atenção de vocês exatamente olhando para essa ferramenta do estoque, que é a que a gente vai falar, como um lugar que vai ajudar vocês a organizarem essa questão dos utensílios, que eu sei que vocês são questionados sobre isso, né? Então, aqui, como está organizada a aquisição dos equipamentos, por exemplo, que irão compor estoque, como é que vocês fazem? É licitação? É registro? Né? Como é que funciona essa... A prefeitura tem um setor que faz isso para vocês? É a própria secretaria? A nutricionista acompanha esse processo? É essa narrativa que a gente precisa, é esses detalhes que vão enriquecer essa informação. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei, ó, peraí, que eu copiei a pergunta. Então, eles estão organizados no patrimônio da rede, são conferidos a cada visita da RT à unidade escolar, né? Então, aqui, sobre o levantamento, né, como é feito o levantamento e controle dos equipamentos e utensílios nas unidades escolares. Então, o levantamento é feito pelo setor de almoxarifado anualmente e controlados pela própria unidade escolar, chefe de merenda de cada unidade é responsável pelo estoque desses equipamentos. Eu sei que, às vezes, tem uma merendeira que é aquela que vocês têm como foco ali, de quem sabe onde está cada colher, cada tampa, né? Emprestar uma tampa aí para não sei quem fazer não sei o quê, né? Então, essa pessoa sabe. Então, narre aqui como é que funciona essa estrutura, se tem alguém nomeado na escola que ajuda a acompanhar essa questão. Então, a última pergunta aí desse campo, que ainda se relaciona ao estoque, é com qual frequência verifica o estoque dos equipamentos. Então, parecem que as perguntas são repetitivas, mas elas não são. Uma pergunta, verificação dos alimentos. Aí eu estou falando de uma narrativa. A outra pergunta, da verificação dos utensílios, né? Com que período? Então, às vezes, os utensílios são verificados numa escala maior e os alimentos são verificados numa escala menor. Então, aqui é o ponto de você fazer esse registro. E também vocês vão anexar o controle do estoque da mesma maneira, conforme eu ensinei, ou selecionando o arquivo, ou selecionando o estoque que você lançou no Conviva, né? Como é o processo da aquisição de alimentos da agricultura familiar? Então, Raiz, aqui você ia arrasar, porque você já contou que você participa da chamada pública, você acompanha todo o processo, né? Então, aqui é o momento de você descrever como funciona essa etapa aí no seu município, né? Então, eu estou falando, estabelecemos uma parceria com uma cooperativa local, a partir de uma capacitação. Então, gente, aqui é só uma ilustração mesmo de como vocês podem preencher. Quantos nutricionistas trabalham na Secretaria Municipal de Educação? Mais uma vez, eu chamo a Raiz aqui, porque ela trouxe o exemplo dela, que sou só eu, são 3.500 alunos. Então, aqui, gente, é o momento de vocês contarem a realidade, né? É um efetivo, 0 contratados, 0 vinculados. Se tiver algum estagiário, eu sugiro que vocês descrevam aqui algo nesse sentido, nesse outro campo. Mas aqui também é dedicado de como que é esse regime de contratação da nutricionista, né? Aí você pode descrever as horas dedicadas, como é que funciona o período de visitação às escolas, né? Contar um pouco essa dinâmica aí que diz respeito ao seu trabalho. Quais foram as prioridades e desafios nesta área durante a gestão? Aqui, gente, eu já estou olhando para 2022, tá? Aqui eu estou dizendo o que eu vi de prioridade em 2021 e já estou traçando aqui o que eu preciso me atentar em 2022. Né? Então, dentre as prioridades está o alcance dos 30% da agricultura familiar, outra prioridade é traçar estratégias para as ações da alimentação escolar no ensino híbrido, né? Como desafio está a manutenção e recursos para ofertar o kit e a merenda escolar. Eu sei que muitos de vocês têm reclamado que estão sofrendo nessa conta, nessa matemática, né? Já na pergunta 10, a gente tem a menção de como está o planejamento para o atendimento ao ano letivo, quais recomendações ou pontos de atenção a atual gestão destacaria para a gestão seguinte. Na verdade, a gestão seguinte é o executivo de 2022, é o que vocês vão olhar para o próximo ano.
Então, para o próximo ano letivo, precisamos de um planejamento e definição da modalidade de ensino adotada. Vamos ficar no híbrido, vamos ficar no remoto, né, a fim de fazer o balanço dos recursos disponíveis e dos tipos de oferta da alimentação para a rede e por aí vai, tá? Como última pergunta, quais outras sugestões ou recomendações a equipe deixa para a próxima gestão? Gente, aqui é caprichar, a próxima gestão é com você mesmo, é 2022, né? Então, para o próximo exercício, eu tenho aqui, para o ano de 2022, sugerimos a realização de ações de educação alimentar formatada para cada etapa de ensino, né? Aí vem as ações. Aí você pode falar um pouco da formação continuada para as merendeiras, falar um pouco sobre a aproximação da comunidade escolar, palestras para os pais. Enfim, gente, uma infinidade de possibilidades para você planejar o seu 2022. Né? Conta tudo para a gente depois. Vou clicar em salvar para vocês visualizarem como é que vai ficar esse questionário. Então, olha só, tudo que eu preenchi está constado aqui, né? Eu posso ir preenchendo aos poucos e clicar em editar cada vez que eu quero alterar esse formulário, né? Esse relatório. Então, eu clico em editar, o campo já fica disponível para eu poder fazer aquela formatação de edição, né? E aí eu posso, no final, sentar com a minha dirigente e pedir uma revisão. Vamos revisar a área aqui da alimentação que eu preenchi? Porque o papel de revisão é do secretário municipal de educação. Isso é uma forma de você alinhar com ele esse curso do exercício de 2021, tá? Para finalizar, eu gostaria que vocês já começassem a colocar perguntas aí no chat, já comecem a se preparar aí para trazer essas perguntas, que a gente vai finalizar daqui a pouquinho. Então, eu vou abrir aqui o outro formulário que diz respeito ao papel e atuação de vocês. Educação no contexto da pandemia. O que é isso? Né? Eu tenho aqui um formulário que me faz olhar para tudo o que aconteceu nesse momento tão atípico, tá? Então, da mesma forma, tudo que tiver com um asterisco é aquilo que eu preciso responder, né? E aqui eu tenho uma pauta da área pedagógica, eu tenho uma pauta aqui dos profissionais da rede, de contratos, né, do relacionamento com as famílias, das ações junto com os conselhos, e aí aqui tem um pouco a ver com a alimentação escolar, quando eu falo dos conselhos, olha lá, como que funciona aí a questão das deliberações normativas na distribuição da alimentação escolar. Aqui é o ponto de você preencher o que diz respeito aí à sua área, né? O que respaldou, por exemplo, a distribuição dos kits da merenda escolar. Tem alguma resolução, algum parecer do CAI, né? O que tem que te respaldou? Se não tem, gente, olha aí a lâmpada já acendendo na sua mente para você pensar o que precisa aprimorar aí em termos da sua execução. E aqui vem, então, o famoso tópico da alimentação escolar na pergunta 18. Né? Eu não vou fazer aqui o preenchimento desse, porque eu já preenchi, já simulei com vocês como é que faz o preenchimento, mas aqui, basicamente, aponta para exatamente como é que foi esse exercício da gestão durante a pandemia, ou seja, neste momento que a gente está vivendo. Então, foi repasse de dinheiro, foi cartão, foi várias famílias, foi entrega de kit da alimentação escolar, foi kit para todas as famílias, teve um recorte familiar, né, só alunos do Bolsa Família. Então, aqui é o campo que você vai contar os critérios que você executou essa parte da alimentação escolar. Teve município que executou primeiro para um recorte de alunos em vulnerabilidade social maior e depois ampliou para todos aqueles que estavam matriculados na rede, né? E aí o cálculo que foi feito aí tem a ver com esse critério, a partir da etapa. Gente, caprichem, contem isso, porque vocês estão contando para vocês mesmos. Esse memorial de gestão é o divã da alimentação escolar. Vou contar tudo aqui, não vou deixar nada na minha cabeça, que eu quero ir para 2022, um ano novo, um ano com carnaval, com São João, com tudo que temos direito, né? Então, quero minha mente livre dessas informações. E aí, se teve uma outra forma de distribuição, você vai descrever, né? De repente, vocês adotaram alguma que o Conviva não pensou. E aí tem outros caminhos aqui, né? As estratégias que o município adotou para distribuir os alimentos. Estou falando da logística, né? Teve município que envolveu o transporte escolar, teve município que fez chamamento das famílias, diagnóstico das famílias que necessitavam. Tudo isso é logística. Vocês vão contar aqui como que essa logística funcionou. Se eu fiz um diagnóstico por meio do Google Forms, eu vou pôr o link desse Google Forms. Se eu fiz uma parceria com a Secretaria
de transporte, porque eu não tenho o setor de transporte na Secretaria Municipal de Educação, eu vou colocar essa colaboração intersecretarias. Então, aqui eu vou contar como é que funcionou essa logística para distribuir os alimentos das famílias. E aqui, por fim, caso seu município não tenha conseguido atender em nenhum momento as famílias com a distribuição dos kits de alimentos, informe o porquê. Gente, aqui é o momento de você relatar, de repente, uma ausência de recurso, ou um recurso insuficiente, ou uma insuficiência também técnica, porque não, gente, isso não é vergonhoso, às vezes nós não tivemos estrutura, eu conheço muitos municípios que só foram distribuir o kit esse ano, porque não tiveram realmente condição de executar essa distribuição em 2020, né? Então, foram aprender com outros municípios para depois conseguirem realizar a sua parte. Depois que você preencher essa etapa aqui, que é da alimentação escolar, lembrando que quando eu falo de conselho também, tem a parte da alimentação lá, que você não deixa de preencher, aí sim você vai clicar em salvar lá no final. E aí a sua parte acerca das informações da educação em tempos de pandemia estará, então, finalizada, tá? Então, enquanto eu ouço um pouquinho os comentários de vocês aqui, eu queria que o Natan se preparasse para mostrar um pouco as permissões acerca do memorial de gestão, né? Deixa eu ver aqui, onde eu coloco... Ah, não, esse aqui já estava... Onde eu coloco o valor repassado pelo PNAE? Eu não encontrei. Está falando, Regiane, do tópico... Receitas e despesas, o tópico das receitas e despesas. Eu vou mostrar rapidinho. Uhum. Tá, ótimo. Então, adorei essa ferramenta, eu vou fazer e darei notícia do grupo de WhatsApp, Memorial de Gestão. Que bom, Rose, obrigada por esse comentário. Vou ter que sair porque vou ter que sair, reunião com o Kai. Obrigada, que a Carla deixou aqui uma mensagem. Depois vocês vão fazer essa formação de controle de estoque, tem muitas dúvidas. Sim, vamos fazer. É o próximo encontro técnico, já com data marcada, né, Natan? 21 de outubro, 14 horas. 25, né? Não, 21. 21? 21 de outubro, 14 horas. Eu coloquei a data errada ali. Sim, pois é 21, é 21. Perdão, pessoal, 21. Pois é. Gente, algum comentário sobre o memorial de gestão? Eu imagino que para muita gente seja uma novidade, né? Onde tem acesso à gravação, estou assistindo o trabalho, precisei sair, acabei perdendo uma parte. Mariana, preencha a lista de presença, vou colocar aqui, peraí, vou colocar aqui o link da lista de presença, preencha a lista que a gente vai mandar no e-mail constante na lista, tá? Esse link, o link da agricultura familiar, das funcionalidades para alimentação escolar, então preenche lá que a gente vai, enfim, disponibilizar. Natan, com você aí a autorização. Tá, antes eu só vou mostrar aqui a pergunta da... Esqueci o nome dela. Da Regiane, que quer saber onde que coloca o valor repassado pelo PNAE. Como havia dito, né, a ferramenta de gastos com alimentação depende do lançamento das receitas em outra ferramenta, que é a ferramenta de receitas e despesas. Então, vocês vão vir aqui em receitas ou despesas. Daí, essa ferramenta engloba todas as receitas do município como um todo, né? Então, o que interessa para a gente aqui, no caso, é o PNAE, né? Aí apresenta aqui também em forma de relatório, de extrato, né? Com cada conta, a receita do mês, do acumulado. E aí, para adicionar uma receita nova, é nesse mais aqui, ó. Tá vendo? A gente vai clicar nesse mais. E a gente vai clicar depois em PNAE. E aqui a gente vai colocar a data, então, do depósito, a data que o dinheiro entrou na conta do PNAE, vamos supor que entrou no dia 21. Aí a gente vai colocar o valor do repasse, sei lá, 50 mil. E observações. E aí depois a gente salva aqui. Então, basicamente é isso, muito fácil, né? Daí já entra aqui na receita do mês e no acumulado do ano, e também, automaticamente, o valor já vai lá para a ferramenta de gastos com alimentação. Certo? Respondido? Aí agora, pessoal, eu vou demonstrar aqui para vocês como funciona essa questão que a gente falou das permissões, né? Então,
por conta dessa questão da lei de transparência de dados e pelo fato do Conviva centralizar muitas informações do município, da secretaria, os usuários, para terem acesso às ferramentas, seja para editar, seja para visualizar os dados ali, ele precisa da autorização, da permissão gerada pelo dirigente municipal de educação. E aí vocês vão ter que pedir, então, para o secretário, para a secretária, gerar essa permissão para vocês. Eles vão vir aqui em permissões das ferramentas, tá vendo? Daí, aqui vai ter a lista com todas as ferramentas, e para cada ferramenta, quais usuários terão acesso, então. Então, por exemplo, a ferramenta de gastos com alimentação, o secretário ou a secretária vai vir aqui em permissões, e aí ele vai identificar o usuário, no caso aí a nutricionista, a gestora de alimentação escolar, e vai clicar aqui em edição, né? Para ela ter o direito, né? A permissão de poder alimentar a ferramenta, editar, lançar as despesas, enfim, fazer o que ela quiser na ferramenta. E tem também a opção de um outro profissional que às vezes necessita ter acesso àquela informação, mas que não necessariamente vai ser o responsável por alimentar a ferramenta. Ele pode ter só a permissão de leitura, por exemplo. Entendeu? E sem permissão é para aquele usuário que não existe, não há necessidade daquele usuário utilizar essa ferramenta. Às vezes a área dele é outra, ele trabalha com outra ferramenta, então não tem necessidade dele ter acesso a essa ferramenta, aí o secretário pode deixar aqui assinalado em sem permissão. Aí ele faz a revisão, né, das atribuições aí para cada ferramenta, uma por uma, e depois vai aqui em salvar. Outra opção é ir aqui em minha equipe, identificar o usuário, no caso que ele quer gerar as permissões, aí ele clica aqui em permissões, daí aí vai aparecer a lista de todas as ferramentas, e aí ele pode fazer para todas daquele usuário em questão. Então, ele pode vir aqui, fulano de tal, anos escolares, não quero que ele veja, não quero que ele veja. Calendário escolar, sim, ele pode editar, enfim. Cardápio, sim, edição. Convênios, eu quero que ele tenha acesso às informações, mas não quero que ele edite. Põe aqui leitura, entendeu? Ele pode fazer... Isso é legal reunir, né? De repente, tem muitos secretários que se reúnem com toda a equipe, né? No início, assim, quando estou começando a usar a plataforma, para fazer essa divisão, né? E definir as funções aí para trabalhar também de forma mais colaborativa, né? Então, é muito fácil, né? Qualquer dúvida vocês podem nos procurar, mas tem que ter esse diálogo entre vocês e os secretários. Natan, vai no meio, no memorial de gestão, por favor. Aqui. Isso. Para você criar um memorial, você vai ter que ter a permissão de editar memorial de gestão lá em cima e edição do memorial, da alimentação escolar e da educação no contexto de pandemia. Edição nesses 3. Senão você não vai conseguir gerar o seu memorial de gestão. E aí vamos supor que nos restantes, pode ter a permissão de leitura, né? Ele pode ir lá, ter acesso, aí coloca aqui em leitura. É isso? É isso, maravilha. Tem comentário aqui no chat. Muito bom saber que podemos fazer esse preenchimento do memorial de gestão ano a ano, porque final de gestão é tanta coisa para fazer e ficamos loucas. Com toda certeza, Raíssa, isso eu super te apoio. A Andrea disse assim, parabéns, ótimos esclarecimentos lá da Bahia, Cruz das Almas, para você, Natan. Regiane, muito obrigada. E a Thaisa perguntando, esses preenchimentos devem ser feitos até o final do ano letivo? Bom, Thaisa, essa pergunta é bem importante. Sobre o gasto com alimentação, é em qualquer tempo, né? E sobre o memorial de gestão, eu penso que quando já vira o segundo semestre, o município já tem que acender a luz para a elaboração do memorial de gestão, sim, até o exercício final em 31/12/2021. Se ele quer um relatório executivo anual, então que ele faça até a última data do ano. Então, sim, penso que é até o final do ano letivo. Mais alguma dúvida? A gente tem algum comentário? Bom, eu quero só ressaltar aqui os municípios que estão entre nós, que preencheram lá a lista de presença.
Carinhanha, Pitangui, Santa Efigênia de Minas, São Gonçalves de Minas, Araguatins, Água Doce do Norte, Cerro, Brasília de Minas, Capela, Alexânia, Cantagalo, Jaci, Paraíba do Sul, Ipiaçu, Cantagalo, Valadares, Monte Belo, Barra do Piraí, Cruzília, Cachoeira Dourada, Itamonte, Armação dos Búzios, Sete Lagoas, Graxe Cardoso, Xanxerê, Carandaí, Catugi, que eu acho que eu já tinha dito antes, Laçança e Cocos. Pessoal, que bacana, você que ainda não preencheu a lista, que quer receber esse material que a gente está falando, do que a gente já produziu antes e do que a gente está produzindo hoje, preencha a lista, por favor, a gente encaminha esse material para vocês por e-mail e encaminha também a divulgação do próximo evento, que vai tratar sobre o estoque. Tá? Natan, se o pessoal não tiver nenhuma dúvida, nenhum comentário, acho que a gente já pode encerrar pontualmente às 15h30, que coisa boa. Obrigada, Raíza, obrigada. Eu quero registrar aqui a presença da Maiara Paranhos, que é nossa colega articuladora, do Tocantins, Raíza. Maiara, se você quiser dar um oi, que também é nutricionista e também apaixonada pelo Conviva, ela que atende Goiás, Tocantins, Maranhão. Então, se tiver alguém aqui desses estados, podem dar um oi aí para a Maiara, que ela é uma excelente articuladora, entende muito da alimentação escolar. Tá? Bom, Natan, suas considerações, Fabi, seu tchau, suas considerações, vamos despedir o povo para comer, né? A merenda da tarde. Só agradecer a presença, acho que a gente teve uma formação muito boa e ativa, né? Uma apresentação muito boa e ativa, todo mundo comentando no chat. Então, muito obrigada, vocês estão aqui em ótimas mãos, uma articuladora e um articulador que entendem muito do assunto. Então, obrigada por participarem e até a próxima, dia 21 de outubro, meu Deus. 21 de outubro, 2 horas. É isso, então, pessoal. Muito obrigado a todas e a todos por estarem aqui presentes. Foi muito bom dividir esse momento com você, Flávia, com a Fabi. Assim, eu aprendo muito nessas formações, então, para mim é um prazer imenso sempre, né? Esses espaços, assim, são muito valiosos para mim, né? De troca, de aplicar um pouco, né? Do conhecimento que a gente tem sobre a plataforma. Então, eu espero que seja o primeiro de muitos, né? Eu estou muito feliz por estar iniciando esse trabalho com as nutricionistas, né? E nutricionistas. Nutricionista e nutricionista é boa, né? Porque é um dos poucos substantivos que é o feminino, né? E eu espero que, né, que a gente possa se reunir mais vezes e que vocês utilizem, né, as ferramentas do Conviva pensadas para vocês, né? Para auxiliar o trabalho de vocês, para trazer agilidade, transparência, organização, que é tudo aquilo que a gente espera de uma gestão pública de qualidade, né? Então é isso, meu agradecimento e vamos nos falando lá no grupo. O feedback de vocês é muito importante. Teve alguém que falou que ia testar a ferramenta, depois ia falar no grupo. Registre, fale lá mesmo, né? Para a gente é muito importante ter esse retorno de vocês, né? É isso. Um forte abraço. Gente, antes de eu me despedir, vamos ligar a câmera para tirar uma foto. Eu já estava me